A história da vovó, a vingança surpreendente que transformou sua vida para sempre. Na pequena cidade de São Benedito, Dona Clara vive numa casa antiga, com janelas que rangem e paredes que respirem histórias. Desde a morte repentina de seu amado marido, ela se sente um barco à deriva, navegando em um mar de saudade e solidão. A casa, antes cheia de risos e amor, agora é um eco de memórias, como se cada canto sussurrasse segredos esquecidos. Um dia, cercada por esse vazio, Clara decidiu explorar o sótão empoeirado, um local que ela evadia há anos. Quando subiu as escadas rangentes, um misto de medo e expectativa a envolveu. O sótão estava coberto de poeira. Os objetos antigos pareciam vivos em sua imobilidade. E foi ali, entre caixas de roupas e fotografias desbotadas, que encontrou um diário empoeirado. Ela hesitou antes de abri-lo, seu coração acelerando como o tambor de uma bateria. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas a caligrafia do marido era inconfundível. Cada palavra revelava segredos obscuros de uma juventude que ela desconhecia. Amantes clandestinos, promessas quebradas e passagens inesquecíveis do marido que estavam escondidas sob uma camada de mentiras. Com cada página lida, seu coração se apertava. Como ela não soubera? Como ele pôde? A raiva e a dor se misturavam em sua alma. Vingança era um pensamento tentador. Mas o que fazer? Procurar os amantes do passado? Desenterrar uma dor que acreditava estéril? Enquanto a confusão a envolvia, uma jovem enigmática apareceu à porta da casa, trazendo consigo uma aura de mistério. Ela se apresentou como Marina, neta de uma das amantes. O passado colidiu de forma cruel com o presente. Dona Clara olhou nos olhos da jovem e viu não apenas a filha de uma amante, mas uma nova geração, um reflexo da vida e da esperança. Marina era diferente. Tinha uma luz que fazia o coração de Clara reboar com lembranças de como era ser jovem. Mas a dor profunda da traição a assombrava. Ela se sentia dividida entre o desejo de vingança e a vontade de compreender essa nova conexão. Durante conversas que fluíam como um rio, segredos familiares começaram a emergir. Clara sentiu uma estranha afinidade por Marina. Histórias de suas vidas se entrelaçavam de maneiras que ela nunca imaginou. Juntas, exploravam o que havia sido enterrado nas sombras, dançando entre a dor do passado e a promessa de um novo começo. Porém, no clímax de suas descobertas, uma verdade revelada nas páginas do diário a levou ao limite. Clara teve que encarar não apenas a traição do marido, mas suas próprias cicatrizes, suas escolhas feitas sob a sombra do amor. E ao se deparar com essa escolha, um novo segredo surgiu, envolto em mistério e pavor. O que viria a seguir? O que mais o diário escondia? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era um som agudo, quase como um estalo. Olhou para Marina, que também aparentava ter escutado. O clima que antes era de descoberta se tornou tenso. A dúvida tomou conta de Clara. O que poderia ter causado aquele ruído? Um súbito pressentimento a fez se sentir nervosa. Marina caminhou até a porta do sótão e, com um olhar curioso, abriu lentamente. Clara a seguiu, apertando o diário contra o peito. Os dois desceram as escadas e, à medida que se aproximavam da sala, o ar parecia mais pesado. O eco de passos ressoava no corredor escuro. Quando chegaram na sala, o coração de Clara parou. A televisão estava ligada, mas a tela estava em estática. Uma imagem, porém, se destacou. Uma gravação do passado. Sua mente girou. A cena mostrava uma festa e, entre as pessoas dançando, Clara reconheceu a silhueta de seu marido, mais jovem, cercado por mulheres. O olhar caloroso no seu rosto era inconfundível. Ao lado dele estava uma mulher que Clara não conhecia. Clara respirou fundo, tentando conter as lágrimas. A mulher parecia radiante, mas havia algo sinistro em seu sorriso. Quem é ela? Clara sussurrou, em choque. Marina se aproximou da tela, seus olhos arregalados. Ela estava tão absorvida que Clara percebeu que a jovem tinha reconhecido a mulher também. É minha avó. A declaração de Marina cortou o silêncio como um facão. Clara ficou paralisada. A avó da jovem era a amante que seu marido tinha se envolvido. Algo despencou dentro dela. A dor e a raiva voltaram com força. Mas a confusão dela agora se ampliava. Como tinha conseguido encontrar um elo familiar com o passado sombrio do marido? Antes que Clara pudesse fazer qualquer pergunta, um barulho mais alto ecoou do piso de cima. O coração dela disparou. Algo não estava certo. Marina segurou o braço de Clara, os olhos cheios de medo. Tem alguém aqui! A voz da jovem tremia. Com um impulso, Clara correu para a escada, Marina em seu encalço. Cada passo parecia pesado, enquanto uma sensação de pavor as envolvia. Lá em cima, portas rangiam e o cheiro de mofo se tornava quase opressivo. O sótão estava vazio, mas as janelas tremulavam com o vento. Clara olhou em volta. A saudade e a traição misturadas ao temor formavam uma tempestade em seu interior. E então ela viu, no canto, uma velha caixa esquecida. Clara se aproximou. Suas mãos trêmulas abriram a tampa. Dentro havia cartas, documentos antigos e uma foto desbotada. A imagem era de seu marido, a mesma expressão jovial, mas desta vez ao lado da mulher do vídeo. Clara estava paralisada, mas o que mais fez seu coração parar foi o que encontrou ao lado da fotografia: uma certidão de nascimento, com um nome que causou um golpe devastador em seu peito. Marina! Clara mal conseguia pronunciar. Ele teve um filho, com ela. O impacto da revelação era como uma onda. As emoções explodiam dentro dela. Não sabia se sentia raiva, tristeza ou desespero. A jovem olhou para a certidão e sua expressão se esvaziou, como se
toda a cor tivesse sido drenada de seu rosto. Não pode ser! O mundo de Clara estava desmoronando e a ligação que começou a formar com Marina agora parecia um emaranhado de segredos e mentiras. O que isso significava para elas? Como tudo isso poderia mudar suas vidas? Clara estava prestes a questionar seu próprio passado e a dor que outrora parecia familiar agora a empurrava na direção de um mistério ainda mais profundo. O que mais o diário escondia? Que outras verdades suas podiam estar à deriva? Clara mal conseguia processar as palavras escritas na certidão que segurava em suas mãos. Ele teve um filho com ela. Era uma verdade devastadora que a atingiu como um golpe no estômago, fazendo seu coração balançar de dor e incredulidade. A imagem da mulher radiante do vídeo se sobrepunha à cena do sótão. Como havia conseguido esconder isso dela? Marina parecia perdida, sem saber o que fazer. A expressão dela se desfez como se tivesse visto um fantasma, um pavor deslizando por suas feições. Mas como isso pode ser? Murmura bem baixo. Clara sentiu um frio na espinha, um nó na garganta. Uma conexão havia se formado entre elas, mas agora parecia um fio prestes a romper. Isso não faz sentido. Meu avô nunca me falou sobre um irmão. A voz de Marina tremia. A jovem estava em choque, assim como Clara. O ar estava denso, pesado com segredos que haviam sido guardados por tempo demais. A raiva e a confusão agora tomavam conta de Clara, mais intensamente do que antes. Ela olhou para Marina, buscando respostas que pareciam tão distantes. O que você sabe sobre isso? Tem que haver alguma explicação. As palavras saíram como um sussurro cheio de desespero, implorando por uma luz naquela escuridão. De repente, a luz piscaram e a televisão perdeu a imagem. O som de uma interferência crescente cortou o ar, como se o próprio tempo estivesse vacilando. Clara e Marina se entreolharam, o medo crescendo em seus olhos. Com um estalo, a imagem voltou e, para o terror de ambas, uma nova cena apareceu na tela. Era uma gravação diferente, mas igualmente familiar. Clara reconheceu a sala da sua casa. Tudo estava desarrumado. E ali, no meio da bagunça, estava seu marido. Mas não só ele. Ao seu lado, uma mulher que nunca havia visto antes. Uma mulher com o mesmo sorriso da amante do vídeo anterior. E atrás deles, uma criança. Uma criança com o mesmo olhar do seu falecido marido. Clara sentiu uma onda de náusea. Era uma mensagem de outro tempo, como uma bomba prestes a explodir. Quem é essa mulher? Clara mal conseguia falar. O coração batia tão forte que parecia que iria sair do peito. Marina estava tão pálida que parecia um espírito. No instante em que a gravação parou, a porta do sótão se abriu com estrondo, como se uma força externa quisesse invadir aquele espaço oprimido pela dor e pela dúvida. Um homem de aparência envelhecida e trêmula, mas com a mesma semelhança que Clara reconheceria em qualquer lugar. Estava ali, parado na porta. Ele não era só um espectador, era o pai de Clara. Desculpe ter demorado tanto para voltar. Eu precisava que você soubesse a verdade. As palavras dele caíram pesadas como uma pedra. Clara ficou em choque. Era uma figura que pensou nunca mais ver, que acreditava estar longe.
muito além de qualquer segredo que pudesse ter guardado. O mundo dela desmoronou mais uma vez. As emoções a golpearam de forma avassaladora. O homem que ela pensou ter deixado para trás, o homem que poderia ter trazido respostas, agora estava diante dela, manipulando o enigma que cercava seu passado. O que ele sabia? O que mais ele escondeu? Uma história se desenrolava diante dela, como um novelo atrapalhado, e Clara não sabia se estava disposta a puxar mais aquele fio. Um turbilhão de perguntas se aglomerava em sua mente. Como foi que tudo virou tão caótico? E mais que isso, qual era a verdadeira natureza do amor que acreditou ter? Clara, a verdade é mais complicada do que você imagina, começou o homem, enquanto todos ao redor prendiam a respiração. E nesse instante, o que pareciam ser respostas se transformaram em novas incertezas, abrindo um abismo ainda mais profundo. Clara mal podia suportar o peso do que ainda estava por vir. Clara ficou paralisada. As palavras do pai reverberavam o espaço, como se o ar estivesse carregado de segredos. Eu precisava que você soubesse a verdade. A confusão tomou conta dela. O homem que esteve fora de sua vida por tanto tempo agora estava diante dela, e ainda assim, uma sombra pairava entre eles. O que ele tinha para revelar? Você tem que entender, Clara. Ele hesitou, as mãos trêmulas. A verdade sobre sua mãe, sobre você, é mais complicada do que você imagina. Marina olhava em choque, e Clara podia ver seu mundo desmoronando também. O que poderiam ter em comum a avó da jovem e o pai dela? Todas essas conexões pareciam um emaranhado desastroso. E então, antes que Clara pudesse digerir as palavras do pai, uma nova cena surgiu na televisão. Desta vez, não era uma gravação antiga, mas algo mais recente. Clara sentiu um frio na barriga. Ela reconheceu a casa, o jardim. Estava ali, em sua própria casa. E a pessoa no vídeo era seu atual namorado, Lucas. Era impossível. Ele estava com a mulher do vídeo anterior, a amante de seu marido falecido. Clara mal conseguiu respirar. Não, isso não pode ser verdade, Clara sussurrou, o horror transparecendo em seu rosto. Marina também ficou lívida, os olhos arregalados enquanto encarava a tela. O olhar de Lucas capturava a imagem de uma felicidade que a deixava em pedaços. Ele com ela? A pergunta dela pairou no ar, tão pesada quanto um bloco de concreto. Não havia centavos restantes na caixa de memória que não fossem agora explosão de dor e incredulidade. Não é o que parece, seu pai tentou defender. Eu não queria que você soubesse assim. Mas isso tudo está ligado a uma história que precisa ser contada. Uma história que você omitiu! Clara gritou, a voz tremendo de indignação. A tensão era palpável, cortando o ar como uma faca afiada. Antes que qualquer coisa além de gritos e perguntas sem resposta pudesse se desenrolar, um novo estalo ecoou na casa. Um barulho estrondoso fez todos se virarem, e a janela da sala estourou em estilhaços. O vidro se espalhou como pequenas lâminas cortantes. Clara, cuidado! Seu pai gritou, porém já era tarde. Clara mal teve tempo de desviar antes de um pedaço de vidro cravar seu braço. A dor a atingiu como um relâmpago. Ela olhou para o ferimento com espanto, enquanto o sangue começava a escorrer pelo seu braço. Eu não posso acreditar que isso esteja acontecendo. Marina gritou, apressando-se para ajudar, mas o caos havia se instalado.
O signo de desespero ficou ainda mais evidente quando Clara viu, pelo lado de fora da janela quebrada, uma figura encapuzada observando. "Quem é você?" Clara gritou, tentando enxergar melhor. A figura permaneceu em silêncio, mas seu olhar era penetrante, como se soubesse mais do que qualquer um dos presentes. Gradativamente, ela começou a se afastar, tornando-se uma sombra que se perdia na noite. "Clara, não! Não saia!" Seu pai a puxou, mas a recém-descoberta coragem dentro dela a fez-se soltar e correr em direção à janela. A dor pulsava em seu braço, mas a curiosidade era maior. O que ou quem estava ali fora? Enquanto corria, uma sensação de urgência tomou conta, como um instinto primal. O que estava além daquela janela quebrada? O que mais havia naquele enigma familiar que se desenrolava diante dela? E enquanto a figura se distanciava, uma pergunta ficou ecoando na mente de Clara. Seria ela a chave para destrancar os segredos de um passado que não parava de se revelar? E com isso, o chão sob seus pés tremeu mais uma vez, como se as fundações de sua vida tivessem se soltado, ameaçando levá-la a um abismo onde as certezas se tornariam nada mais do que pó. Perdeu-se num mar de dúvidas e medos. O que estava por vir? Quais verdades ainda estavam escondidas nas sombras, prontas para emergir e mudar tudo para sempre? Clara ficou paralisada. As palavras do pai reverberavam no espaço, como se o ar estivesse carregado de segredos. "Eu precisava que você soubesse a verdade." A confusão tomou conta dela. O homem que esteve fora de sua vida por tanto tempo agora estava diante dela e ainda assim uma sombra pairava entre eles. O que ele tinha para revelar? "Você tem que entender, Clara." Ele hesitou, as mãos trêmulas. "A verdade sobre sua mãe, sobre você, é mais complicada do que você imagina." Marina olhava em choque. E Clara podia ver seu mundo desmoronando também. O que poderiam ter em comum a avó da jovem e o pai dela? Todas essas conexões pareciam um emaranhado desastroso. E então, antes que Clara pudesse digerir as palavras do pai, a televisão piscou. Uma nova cena surgiu na tela, como se tivesse vida própria. Clara estreitou os olhos. Não era uma gravação antiga. Era uma transmissão ao vivo. O lugar era familiar, uma festa acontecendo, e ao fundo, uma figura. Seu coração afundou. Era Lucas. Ele estava com a mulher do vídeo anterior, a amante de seu falecido marido. Um choque percorreu seu corpo como um relâmpago. Clara não conseguia acreditar. Mas essa imagem foi superada pela voz que ecoou do alto-falante. "E é por isso que estou aqui hoje." Lucas falava com um sorriso confiante. "Às vezes o passado é um peso que precisamos soltar. É hora de revelar quem realmente somos." Ele gesticulava, e a mulher ao lado dele olhou diretamente para a câmera, sorrindo como se compartilhasse um segredo. O impacto foi devastador. Clara sentiu o mundo girar. "Não, isso não pode ser verdade!" sussurrou, seu estômago revirando. "Não." Marina estava em silêncio, mas seus olhos estavam arregalados. Clara percebeu que a jovem também estava pegando pesadas as palavras, o desespero estampado no rosto. O que ele está fazendo? O que mais ele esconde? Antes que pudesse processar, a transmissão mudou abruptamente. A cena se transformou em uma gravação antiga de uma discussão acalorada.
Clara virou a cabeça com força e, ao ver a tela novamente, ficou paralisada. Era um vídeo dela mesma com Lucas, discutindo sobre a confiança, sobre segredos. E ele se exaltava. Se você sabia, não teria me enganado. Não era apenas um registro de desentendimentos como Clara pensou, mas um vislumbre de algo muito mais nefasto. Um olhar raivoso cruzou o rosto de Lucas na tela. Você sempre será a sombra da minha verdadeira família. O ar dentro da sala ficou pesado. A sombra da verdadeira família? Clara repetiu, a mente agitada. As palavras dele atingiram seu peito como uma faca afiada. O que ele queria dizer com aquilo? Então, de repente, a tela do vídeo começou a distorcer e a imagem de Lucas desapareceu. E, em vez disso, uma nova figura surgiu, a mulher que estava ao lado dele. Mas não era só isso. Clara reconheceu seu rosto. Uma memória surgiu. Era uma foto antiga que ela havia visto no diário. Clara sentiu o mundo desmoronando de novo. Era a amante que seu marido teve. Marina, sua avó. As palavras saíram como um sussurro. A televisão estática silenciou abruptamente. Uma nova gravidade tomou conta do ambiente. Clara estava em choque, enquanto Marina parecia à beira da explosão. O que você quer dizer? O que isso significa? E nesse instante, uma nova figura apareceu na porta quebrada. Clara virou-se rapidamente, seu coração acelerando. Era a figura encapuzada, mas agora a pessoa estava exposta. Não era apenas um espectador misterioso. Era um homem muito familiar. Ao remover o capuz, revelava o rosto igual ao de Clara. Clara ficou atônita. Você? Quem é você? Eu sou seu irmão, ele declarou com um sorriso sombrio, os olhos brilhando com um misto de vingança e determinação. A revelação reverberou pelo espaço e todo o ar escapou dos pulmões de Clara. O que estava acontecendo? O que mais poderia se revelar? No meio do caos, a dor profunda de Clara se misturava ao choque. O que mais ela não sabia? O que estava escondido sob os segredos familiares que pareciam agora tão pesados? A verdade tinha se transformado em um labirinto e ela estava prestes a mergulhar mais fundo na escuridão que havia cercado sua vida. Clara ficou atônita! Você? Quem é você? A revelação de que ele era seu irmão parecia um grito ensurdecedor que ecoava em sua mente. O homem à sua frente, um reflexo dela mesma, um enigma feito carne. Sim, sou eu, ele confirmou, com um olhar que misturava a determinação de quem carrega segredos por muito tempo e a angústia de quem sabe que a verdade pode ferir. Meu nome é Daniel, e somos muito mais do que você imagina. Marina, que até então estava paralisada, finalmente rompeu o silêncio. Mas isso não faz sentido! Você! Como você pode afirmar isso? Verdade não faz sentido, Daniel respondeu, sua voz baixa mais firme. Mas a verdade é que nossos pais escondiam muito. E quando você se envolveu com Lucas, eu soube que era hora de voltar. Envolver-me com Lucas? Clara sentiu uma onda de raiva e confusão. Ele é apenas um cara que estou conhecendo. O que tem a ver com você? Com tudo isso? Daniel respirou fundo. Um gesto que parecia pesar o mundo nas suas costas. Lucas não é um simples homem. Ele estava ligado a nós, mais do que você imagina. Ele faz parte dessa história, e não da forma que você gostaria. Um frio atravessou Clara. O que Daniel queria dizer com aquilo? O que você está insinuando? No momento em que ela começou a questionar, um barulho a interrompeu. A
porta da sala se abriu e um grupo de pessoas entrou, vestindo roupas formais. Clara rapidamente reconheceu algumas delas. Eram amigos de Lucas, mas havia outros que não conhecia. O que eles estavam fazendo ali? O líder do grupo, um homem de terno escuro, avançou em direção a Clara. Seu olhar carregando um peso sinistro. Precisamos falar, Clara. É sobre o Lucas. Ele está em perigo. Em perigo? Clara murmurou, a confusão se intensificando. Mas como assim? Sua mente estava um turbilhão, cada resposta do passado se misturando com a incerteza do presente. Lucas está envolvido em algo muito maior. Uma conspiração que gira em torno da sua família e da família dele. Você precisa saber que nem tudo é o que parece. O homem disse com um tom urgente. A verdade sobre o que aconteceu no passado pode implicar não apenas você, mas muitas outras vidas. O choque nas palavras dele era palpável. Clara começou a perceber que os segredos não paravam em seu marido falecido ou na descoberta de Daniel. Estava se revelando algo muito mais profundo, algo que poderia colocar todos em risco. Marina olhou em volta, visivelmente assustada. Mas o que está acontecendo? O que vocês sabem sobre Lucas? O homem hesitou, mas não havia como voltar atrás. Lucas não é o que você pensa. Ele tem um histórico sombrio, mais do que você pode imaginar, e esse passado não só o persegue, como também pode destruir todos nós. A tensão era vertiginosa, tudo girava em um cenário surreal. Enquanto Clara tentava processar as novas informações, sentiu algo familiar. Uma sensação de que tudo isso já lhe foi apresentado em fragmentos. O diário! As cartas, as vozes do passado estavam agora se unindo em um único clamor. Não é possível, Clara murmurou. Isso não pode estar acontecendo de verdade. Antes que pudesse digerir todas aquelas palavras, um grito cortou o ar. A figura encapuzada que tinha sido vista antes estava de volta, agora vestindo uma capa negra que parecia flutuar ao redor do corpo. Clara não conseguiu identificar o rosto, mas uma certeza tomou conta dela. Essa figura estava ali para completar essa história. Você precisa fazer uma escolha, Clara, a figura disse, a voz reverberando de maneira sobrenatural. Um de vocês irá sofrer, e a responsabilidade recairá apenas sobre você. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significava? A tensão no ar era densa, como se bilhões de possibilidades de dor e sofrimento estivessem prestes a se concretizar. Ela olhou para Daniel, depois para Marina e, finalmente, para o homem de terno. O que eu preciso fazer? E nesse instante a TV voltou a ligar, trazendo uma nova gravação. Desta vez, Clara se viu em uma cena familiar, mas não era a que ela esperava. Era uma discussão com Lucas, não sobre confiar um no outro, mas sobre um passado que os dois compartilhavam. Algo escondido. A tela trazia um segredo que poderia mudar tudo novamente. Com o coração na garganta, Clara sabia que a tempestade estava apenas começando, e o que viria depois poderia ser a última peça que mantinha o quebra-cabeça unido ou sua completa destruição. O que mais estava escondido? O que ela realmente sabia sobre aqueles a quem amava? A verdade ainda estava à espreita, e a escolha seria dela. Clara ficou atônita. Você? Quem é você? A revelação de que ele era seu irmão chocou cada fibra do seu ser, como um raio atravessando sua alma. A figura diante dela, tão semelhante a ela, desviou o olhar, como que lutando
lutando para reunir coragem. Meu nome é Daniel, ele disse, a voz firme, mas trêmula. E você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Enquanto isso, o homem de terno encostou-se à parede, observando o desenrolar daquela cena, como se soubesse que algo muito mais profundo estava para ser revelado. A tensão no ar era palpável. Clara sentiu o coração disparar, a adrenalina percorrendo suas veias. Que mais ele poderia ter a dizer? Daniel, eu não entendo, Clara murmurou, tentando organizar os pensamentos. Como você pode ser meu irmão? O que está acontecendo? É uma história longa, mas você precisa saber. Nossos pais eram parte de algo complicado, disse ele, a expressão carregada de angústia. A vida que você conheceu foi só uma parte da verdade. E mais importante, eu estive perto de você durante anos, sem que você soubesse. O choque nas palavras dele começou a desmoronar as certezas que Clara tinha de sua vida. Por que você não me procurou? O que você quis dizer com estar perto de mim? Porque havia ameaças, coisas que eu não posso explicar agora. O olhar dele se aprofundou, como se estivesse lutando com fantasmas do passado. E quando você começou a se envolver com Lucas, eu soube que precisava voltar. Lucas! O nome ecoou na cabeça de Clara, como se cada sílaba estivesse carregada de um peso insuportável. O que você sabe sobre ele? Antes que Daniel pudesse responder, a televisão piscou. O silêncio na sala se transformou em um zumbido. Todos os olhares se dirigiram para a tela. E, para horror de Clara, uma nova imagem surgiu. Não era uma gravação do passado, mas um vídeo ao vivo. Lucas estava ali, em um lugar desconhecido, sua expressão marcada por um esforço intenso. Ele se virou para a câmera e Clara sentiu um nó na garganta. Clara, ele disse, a voz tensa. Eu preciso que você me ouça. Antes que ele pudesse dizer mais, uma sombra se moveu rapidamente ao fundo e uma mulher entrou na cena. Clara reconheceu instantaneamente. Era a mulher do vídeo anterior. Uma onda de desespero a atingiu. Não, isso não pode estar acontecendo. Mas não era só isso. Clara ficou paralisada. A mulher se virou para Lucas e começou a falar. Você não pode voltar atrás. A verdade já foi revelada. No instante em que ela falava, Clara sentiu a conexão com tudo que estava se desenrolando. Algo dentro dela começou a ruir. O que a mulher estava insinuando? O que mais Lucas sabia? Clara, você precisa ir, Daniel disse, puxando-a para o lado. Mas Clara estava hipnotizada pela tela. Ele está em perigo. E de repente, uma explosão de luz cortou a sala. O vidro da janela estourou com a força de um impacto invisível, fazendo com que todos pulassem. Clara se virou rapidamente, seu coração acelerando, e o medo tomou conta dela. Quando se virou de volta, a imagem na TV havia mudado de novo. Agora não era mais Lucas, mas a figura encapuzada, que falava lentamente, quase como uma canção de ninar. Vocês estão todos em um jogo maior do que imaginam, declarou a figura, a voz ressoando como um eco ameaçador. As verdades que buscam podem ser sua ruína ou sua salvação. Clara sentiu um frio na espinha. O que significa isso? Uma nova revelação estava prestes a entrar em cena, e com isso o jogo se tornava mais mortal. Ela olhou para Daniel, depois para Marina, buscando uma resposta. Mas enquanto os olhares se cruzavam, um outro choque a atingiu. Você não pode se envolver mais! Daniel gritou, mas a figura já havia desaparecido. Clara estava paralisada, perguntando-se o que aquele momento significava. Ela não era só uma peça de um quebra-cabeça. Estava se transformando na chave
que poderia salvar ou destruir todos ao seu redor. E nesse instante, a TV piscou uma última vez, revelando uma nova informação que a fez balançar com desesperança e confusão. O que mais eles estavam perdendo? Qual era o verdadeiro custo da busca por respostas? Clara sentiu que a tempestade estava apenas começando e a verdadeira luta estava prestes a começar. Clara ficou atônita, a voz de Daniel ressoando em sua mente. A revelação de que ele era seu irmão a deixou paralisada. Enquanto tentava compreender a enormidade de suas palavras, sua atenção foi atraída para a televisão, que piscava com um vídeo ao vivo. Lucas estava ali, diretamente na tela, e seu coração disparou. Não podia ser verdade. Clara! Ele a chamou, a voz carregada de urgência. Eu preciso que você confie em mim. A imagem era pulsante, as cores vibrantes, mas Clara sentia como se estivesse em um sonho distorcido. Confiança! Ela gritou, a raiva queimando. Como eu posso confiar em você agora? Antes que ele pudesse responder, a figura encapuzada irrompeu novamente no campo de visão. Um espectro fantasmagórico. Isso não é só sobre vocês, Clara, disse a figura, voz fria e cortante. O que está prestes a acontecer mudará tudo. E antes que pudesse entender, a tela da TV começou a distorcer, revelando outra cena ainda mais inesperada. Lucas estava em uma casa, e não era a casa de Clara. Era uma casa antiga, coberta de poeira e memórias. Na imagem, ela podia ver uma mesa disposta para um jantar íntimo. E ao fundo, uma risada que Clara reconhecia. Era uma risada familiar, e um nó formou-se em sua garganta. Aquela voz, ela não podia ser. Não, não pode ser a minha mãe. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Sim, a figura encapuzada disse, os olhos brilhando sob a sombra do capuz. A história é mais profunda do que você imagina. Sua mãe, ela também está envolvida. O que aconteceu na sua família há anos é mais do que você pensava. Clara ficou em choque, as memórias se entrelaçando em uma confusão sem fim. Como é possível? O que você quer dizer com isso? O que mais você escondeu? Ela olhou furiosamente para Daniel, que parecia lutando para processar a revelação. Não é só isso, Daniel a interrompeu, seus olhos cheios de medo. Nós não somos apenas irmãos. Fomos criados como instrumentos em um jogo. Um jogo que envolve mais pessoas do que você sequer sonha. E Lucas, ele não é o que parece. A imagem na tela mudou de novo e agora mostrava Clara mais jovem, em um encontro que tinha reservado na casa da avó, o calor do amor em seu peito. O homem rindo ao seu lado não era Lucas, mas alguém que Clara mal conseguia distinguir. Tinha um olhar familiar que a fez tremer. O que era aquilo? Por que estava lá? A verdade que sua mãe escondeu de você é que ela teve outro filho. Um filho que era seu pai, com um homem que manipulou nossas vidas. A figura explicou, cada palavra piercing seu coração. Lucas é o vínculo que restou entre todas essas mentiras. E mais, ele sabe mais do que você imagina. Clara não sabia se chorava ou gritava. A TV foi preenchida por um silêncio ensurdecedor e, de repente, a figura encapuzada desapareceu como um sopro. A tensão cresceu na sala, carregada de segredos e revelações. A atmosfera quente com a necessidade de entender.
Daniel, você não pode estar falando sério. Clara murmurou, suas mãos trêmulas. Isso não pode ser verdade. Como você sabe de tudo isso? Ele hesitou, olhando nos olhos dela com uma mistura de dor e determinação. Porque eu sou parte disso, Clara. Minha vida foi se entrelaçando e eu não pude me afastar. Se não unirmos peças, todos nós estaremos em perigo. E agora está chegando a hora. E nesse instante a porta da sala se abriu com um estrondo, revelando um grupo de pessoas conhecidas. Amigos, familiares, todos com expressões de choque. Clara, precisamos falar, um deles disse, a urgência em seus olhos. Tem algo que você precisa entender antes que seja tarde demais. Uma onda de confusão tomou conta de Clara. O que vocês estão fazendo aqui? Mas enquanto falava, uma imagem voltou à mente, enquanto uma lembrança antiga a invadia. O que mais ela não sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? Ela sabia que a tempestade estava apenas começando. E à medida que as peças do quebra-cabeça se juntavam, a certeza de que a verdade poderia ser sua maior inimiga tornava-se cada vez mais intensa. O que mais está em jogo? Clara pensou, enquanto todos ao seu redor pareciam respirar essa mesma incerteza. O que mais o futuro tinha reservado para eles? O que aconteceria quando todas as sombras fossem confrontadas? Clara ficou atônita. O que vocês estão fazendo aqui? A tensão na sala se intensificou, os olhares ansiosos e confusos se cruzando. Aquela presença repentina parecia trazer mais perguntas do que respostas, e o pânico começou a se alastrar entre os amigos e familiares. Clara, precisamos alertá-la. Um amigo de Lucas, André, falou em um tom baixo. Tem algo que está prestes a acontecer. Precisamos agir rápido. O coração de Clara acelerou. Do que você está falando? O que aconteceu com Lucas? Um aperto se formou em seu peito. O medo tomava conta. O que estava escondido agora parecia prestes a ser revelado. André respirou fundo. Está na hora de você saber a verdade completa sobre sua família, sobre Lucas e sobre o que ele realmente é. Ele fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Ele não é só um cara que você está conhecendo. Ele faz parte de algo muito maior, algo que pode colocar todos nós em perigo. A sala encheu-se de murmúrios. Marina, com a mão no coração, perguntou: Você quer dizer que Lucas, ele pode ser uma ameaça? André assentiu lentamente. Sim, ele tem um passado que não é só dele. O que você vai descobrir agora pode mudar tudo e pode significar que a vida de todos nós está em risco. Clara, você precisa confiar em mim. Precisa saber o que está em jogo. Antes que Clara pudesse compreender as palavras dele, a luz da sala piscou e a televisão ligou novamente. As imagens na tela mostravam uma cena caótica, carros em alta velocidade, pessoas correndo. E no meio do tumulto, Clara viu Lucas. Mas ele não estava só. Ao seu lado, uma figura encapuzada. A cena era de pura adrenalina. Seu coração pulsando descontroladamente. Aquela pessoa... Quem é? Clara sussurrou, o temor crescendo. André a encarou com uma expressão sombria. Isso é tudo parte de uma força que busca os integrantes de uma família antiga, Clara. E Lucas não é apenas um homem comum neste jogo. Ele está no centro de tudo isso. O grupo se virou para a televisão, a imagem mudando rapidamente.
Foi quando Clara viu algo que a fez tremer. Uma foto de sua mãe, com Lucas ao lado, ambos sorrindo. E na parte de trás da foto, um texto: Juntos em nossa missão. O que isso significava? Clara engoliu em seco, dando um passo para trás. Não, isso não pode ser verdade. A sala mergulhou em um silêncio carregado de surpresas e perplexidade. Isso significa que eles estavam tramando algo? Clara sentiu a realidade se desmoronando sob seus pés. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, revelando algo monstruoso. Precisamos ir, disse Daniel, sua voz firme, puxando Clara pelo braço. Agora! É a única maneira de ficarmos seguros. Mas antes que saíssem, um grito agudo cortou o ar. A figura encapuçada, que havia aparecido no vídeo, irrompeu pela porta, envolta em sombras. Vocês não podem fugir do que está por vir. A persistência em sua voz era como um eco de medo e poder. Clara sentiu a adrenalina e o pavor acompanhando cada parte de seu ser. Tenha você! Ela gritou, seu corpo tremendo. A figura atravessou a sala. E a pressão no ambiente fazia os rostos dos presentes parecerem pálidos. A figura levantou a mão e, em um movimento brusco, arrancou o capuz. O rosto que se revelou fez Clara parar no lugar. Era alguém que ela nunca esperava ver. Alguém de seu passado, alguém que tinha que ver. Sua mãe desaparecida há anos. Surpresa, Clara! Ela disse com um sorriso sombrio. Você pegou a primeira pista e agora é a hora de você entender a verdadeira história. No meio do caos, a sala pareceu escurecer. A presença da mãe tirando o fôlego de Clara. Havia mais verdades, mais segredos. O que mais estava por vir? E qual o papel de Lucas naquele labirinto de mentiras? Um frio percorreu a espinha de Clara. O que estava realmente acontecendo? A conexão entre eles se estendia mais do que ela podia imaginar. E agora, enquanto olhares de choque se entrelaçavam, tudo parecia prestes a desmoronar novamente, como se uma tempestade ameaçadora estivesse prestes a eclodir. O que realmente significa o retorno dela? Clara mal podia respirar enquanto se preparava para o que mais estava por vir. Clara hesitou, o olhar fixo na mãe que, surpreendentemente, atravessou a porta com os olhos cheios de uma emoção que misturava raiva, dor e anseio. Surpresa, Clara! Ela disse, a voz ecoando na sala tensa. As emoções de todos os presentes estavam à flor da pele. O peso do passado como uma âncora que se recusava a largar seus corações. Você não deveria estar aqui! Clara gritou. Os sentimentos borbulhando à superfície. Por que você desapareceu? Por que não me contou? Eu não tive escolha, a mãe respondeu, a voz embargada. Eu fiz o que achei melhor para vocês, para me proteger. Para te proteger. As palavras foram como facadas em Clara, cada uma aquecendo a ira que ardia dentro dela. Proteger? Você me deixou no escuro, sem saber. Clara sentiu o nó na garganta apertar, a raiva pulsando em suas veias. E agora, o que você quer? O que você fez com meu pai? Ele estava envolvido em coisas que não compreendia, Clara. E Lucas só é um reflexo disso tudo. A mãe disse em um fio de voz. Ele faz parte da história. E agora vocês dois estão no meio disso. Daniel, ainda tentando entender a complexidade das novas revelações, interveio. Todos precisamos trabalhar juntos. Se Lucas é uma ameaça, precisamos confrontá-lo, descobrir o que ele realmente sabe. Confrontar? Sabemos que ele tem suas próprias intenções. André, um amigo de Lucas, falou, passando um olhar fulminante.
E não podemos deixar isso ir longe demais. A tensão aumentou, o ar pesado com segredos à beira da revelação. E, de repente, a figura encapuzada reapareceu, desferindo um golpe sobre a conversa. Você precisa escolher, Clara. O caminho que você tomar definirá não apenas seu destino, mas o de muitos outros. A sala se encheu de silêncio. O que isso significava? Clara começou a sentir o pânico dominar. As escolhas que fizeram no passado os estavam levando a um futuro incerto, e isso parecia agora esmagador. Escolher? Escolher o quê? Você precisa decidir se vai ficar ao lado da sua família e enfrentar a verdade, ou seguir o que Lucas planejou. A escolha pode resultar em consequências que você nunca imaginou. Clara sentiu a dor reverberar em seu coração. E a cada batida, algo dentro dela começou a se unir. Era hora de enfrentar os medos, os segredos. Sem hesitar, ela disse: eu vou enfrentar a verdade, esteja ela onde estiver. Não vou deixar que mais vidas sejam apagadas. Os rostos à sua volta refletiam um misto de alívio e terror. E enquanto o clima pesado envolvia a sala, a figura encapuzada se aproximou. Então, prepare-se. O tempo da verdade chegou. E lembre-se, coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. A televisão piscou novamente, revelando uma nova mensagem. Clara respirou fundo, sabendo que a luta estava apenas começando. Era um novo começo, mas o que estava por vir poderia mudar tudo, para ela, para sua família e para todos aqueles que ama. Enquanto o eco das palavras da figura se perdia, Clara olhou para os rostos conhecidos. Não desistiriam sem lutar. Vamos descobrir a verdade juntos, afirmou um olhar firme. Diante do potencial de um novo ciclo, a sala se encheu de esperança. E Clara sabia que as revelações ainda estavam por vir, mas agora ela estava preparada. Antes que a cena se apagasse, uma voz surgiu na tela. Você está prestes a descobrir muito mais. Não se esqueça disso. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio e esgotar o botão de like agora mesmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.